Então vamos lá. Boa noite aí, pessoal. Tá gravando já. Sejam bem-vindos. Mais uma reunião familiar do Projeto Mente Limpa, que a gente está realizando toda terça-feira aí às 8 da noite. Nesses tempos de pandemia, que né, fala na Bíblia que em tudo a gente tem que glorificar, né? Então, glorifiquemos a Deus pela oportunidade de termos ferramentas como a internet, como esse aplicativo Zoom que a gente está usando, para poder, né, nos reunirmos, estar compartilhando, estar partilhando, né, e estar crescendo uns com os outros aí, né? Isso é viver o evangelho, né? A gente levar para os nossos irmãos aquilo que a gente tem. Por muitas vezes tem uma frase que eu gosto muito, né, que fala que ninguém tem tão pouco que não tenha algo para oferecer e ninguém tem muito que não tenha ainda muito para também para receber, né? Então é isso que a gente vem fazer aqui. Entrou a Jéssica, faz tempo que a Jéssica não entra. Boa Olha, noite, oi meu amor, tudo bem? tudo bem? Tudo. Bem, voltei. Glória, é isso aí. Tudo bem? Então, eu já vou Tudo deixar bem? você, já vou deixar você mudinha Graças a também, Deus. para poder ler aqui o texto que Deus me apresentou hoje para trazer para vocês, que fala sobre harmonia, tá? É, e eu gosto de trazer, assim, em maneira de tópico, dicas, né, para aumentar a autoestima, dica para a gente ter mais disciplina. E hoje eu fui buscar, me veio na cabeça a palavra harmonia, tá? E aí eu entrei na internet rapidinho, fiz uma pesquisa e me caiu isso aqui, ó, 8 dicas para a harmonia no lar, na harmonia familiar. E eu adorei a frase que completa o título: desate os nós e crie laços. Diferença, né? De da gente viver com a vida cheia de nós e da gente criar laços. Palavras tão parecidas, mas que têm significados tão opostos, né? É, Quando a gente está com a vida cheia de nós é porque, no final das contas, a gente está amarrado a algumas coisas, né? Quando a gente cria laços, não. Laço significa vínculo, significa proximidade, significa união, comunhão, né? E é isso que a gente tem que ter na nossa vida. Então são 8 tópicos bem pequenininhos que eu trouxe aí para vocês. Prestem atenção, como sempre eu vou, quando eu postar o vídeo no YouTube e na publicação do Facebook, eu coloco o texto lá para quem quiser depois ler, tá? Mas são oito dicas assim bem simples de viver em harmonia dentro de casa. Primeira dica é aprender o que é coletividade. Porque por muitas vezes a gente vive uma vida de individualidade, né? Uma vida egoísta ou uma vida onde a gente coloca aquilo que é nosso, aquilo que é meu, acima daquilo que tem que ser nosso. O nós tem que sempre vir antes do eu, né? O eu fica fortalecido quando o eu está embasado no nós. Eu adoro falar isso. Nunca abra mão do nós pelo eu, tá? Mas aí você tem que tomar cuidado com quem que você faz o nós também, tá? Então é assim, não pense só em você, pense no todo. Ajude no que for possível os seus familiares. Não deixe de estender a mão para quem sempre te ajudou. Se você for ao mercado, pergunte se alguém quer algo. Gestos simples são importantes para manter a vida e o amor em equilíbrio. Olha só, nesse pequeno tópico já fala de uma das 5 linguagens do amor, que são gestos de serviço, né? Por muitas vezes vai sair, fazer alguma coisa, não custa nada, né? Perguntar, alguém está precisando de alguma coisa? Eu vou sair, vou no mercado, tal. E aí você, né, coloca aquilo que você vai estar fazendo em prol do coletivo, em prol, né, de outras pessoas. E é assim que a gente vive, começa a viver uma vida não mais individualizada. A gente começa a viver uma vida, né, onde que a gente sabe que tem pessoas que vivem junto com a gente e que por muitas vezes
Eu ajudo você hoje e amanhã é você que me ajuda, né? Quando a gente entende a importância do coletivo, a gente fortalece a individualidade. O segundo tópico fala sobre deixar os problemas fora de casa. Viver plenamente significa saber aproveitar cada ambiente. Você pode buscar a felicidade do outro lado do mundo, ou se dar conta de que ela pode estar muito mais perto do que aparenta. Não se esforce para ter uma família feliz. Faça a sua família feliz. Deixe o ambiente mais leve todos os dias. Olha que frase profunda, né? Não se esforce para ter uma família feliz. Faça a sua família feliz. Simples assim, né? Quando a gente está fazendo. Porque a felicidade, o amor, não tem que gerar esforço. Tem que ser coisas que fluem, tem que ser coisas naturais, como a Adriana bem falou semana passada, no como ela serve na igreja e como ela serve o reino, e isso gera um prazer para ela. Isso é uma coisa natural, espontânea, não tem que ter obrigatoriedade, né, no amar ou na felicidade. Se você está fazendo força para ser feliz, é porque você está buscando uma felicidade que não é natural, né? Por muitas vezes você pode estar buscando prazer, você pode estar buscando satisfação imediata, mas a felicidade ela acontece com pequenos gestos. A felicidade ela acontece nas pequenas coisas, no dia a dia, na rotina, em pequenas palavras, em demonstrações, em coisas do dia a dia, né? Então, deixar os problemas fora de casa é importante, principalmente, por exemplo, falando profissionalmente. Tem muita gente que leva o trabalho para casa e que leva a casa para o trabalho. E aí você, no final das contas, não consegue viver uma vida plena nem num lugar nem no outro. Então, é preciso saber a gente diferenciar o que é o que, né? Tem uma frase que uma assistente social falou para mim uma vez, a Cidinha, da Posse. Ela falou que nós temos que ser a gente mesmo. A gente não tem que ser personagem. Ah, não, você vai ser um na sua casa, outro no seu trabalho, outro com seus amigos. Não, a gente tem que ter a nossa personalidade, mas a gente tem que se moldar, porque a gente tem que entender os papéis sociais que a gente tem que viver. Você tem que ser você mesmo, com as suas qualidades, com as suas virtudes, em qualquer ambiente que você tiver. Mas você precisa entender e exercer bem os papéis sociais que você tem dentro da sua casa, como pai, como marido, como esposa, como mãe, no seu trabalho, às vezes como subordinado, às vezes como patrão, né? No seu círculo de amizades, qual é a importância? Como que você se relaciona no seu círculo de amizades? Então, entender os papéis sociais é importante para que você não tenha problemas, não com os outros, mas com você mesmo, né? Com a sua própria identidade. A terceira dica para uma harmonia familiar: programas de família. O lazer é uma das mais importantes coisas que devemos aproveitar em família. Seja as coisas mais simples, como fazer uma sessão pipoca, assistir um filme, jogos de tabuleiro, jogos de jantar temáticos, um acampamento, passeio, jantares, karaokê, qualquer tipo de coisa. Faça. Aproveite a companhia das pessoas que estão com você sempre, sem cair na rotina. Descubra as preferências de cada um e fortaleça os vínculos. E eu até depois, né, parece até que, né, tudo direciona para Adriana, né? Falei para Adriana, vou falar de novo. Eu estava vendo uma foto do Matheus pescando no, não sei em que rede social, acho que foi no Instagram, né? E por muitas vezes coisas pequenas, atividades em família das mais simples, né? Desde uma viagem ou coisas que você pode fazer no dia a dia dentro da sua casa, né? Um programa de família, vamos fazer um jantar especial hoje, vamos fazer o que a mamãe gosta de comer, ou vamos fazer isso, ou vamos fazer tal coisa, ou vamos assistir um filme todo mundo junto, coisas que unem, coisas que vão fazer com que a família fique unida, né? É, quatro, e esse talvez seja
uma das maiores dificuldades de se colocar em prática, tá? Conversar sobre tudo, sem tabus. Uma família que conversa, que se conhece, que se respeita e que se valoriza. Conversar faz com que a pessoa se coloque no lugar, se coloque em seu lugar em momentos complicados. Entenda suas dores e medos. Qualquer assunto é importante para ser debatido. Nunca deixe de ouvir ou compartilhar sua vida. Dê espaço para que cada um seja mais ouvido e levado a sério. Esse tópico fala sobre falar sobre tudo sem tabus. E aí eu não vou nem entrar em temas polêmicos, tá? Por exemplo, como sexualidade, essas coisas. Mas por muitas vezes falar sobre sentimentos. Quantas vezes a gente, numa briga de casal ou numa, em algum acontecimento dentro de casa, alguém se sente magoado ou alguém, né, se sente mal com alguma coisa que o outro fez e não tem a liberdade de falar isso para o outro e guarda. E isso faz tão mal. Por quê? Porque no final das contas você guarda uma coisa ruim dentro de você e você perde a oportunidade de desenvolver diálogos profundos que vão fazer com que a gente se conheça, que vai fazer com que você conheça as pessoas que você convive, nas mais variadas camadas da personalidade. Né? Falar sobre, aqui tem muito adicto, por exemplo, vou dar um exemplo do Sérgio com a Kátia. No nosso programa fala que a gente tem que acreditar num poder maior do que nós. O primeiro poder maior, e aí eu não estou falando do poder superior que é Deus, mas o primeiro poder maior do que nós tem que ser a nossa família. Então eu tenho que ter liberdade para confiar na minha família e falar para minha família, para minha esposa, aquilo que eu estou sentindo, aquilo que eu estou pensando. Está aqui a Juliana com a Adriana também, que são irmãs, né? Por muitas vezes é difícil falar algumas coisas, mas se eu não for confiar naquelas pessoas que dividem uma vida comigo, que moram comigo, que estão no dia a dia comigo, eu vou confiar em quem? Né? A gente pode ter amizades e pode ter, por exemplo, uma vida dentro de uma sala de narcóticos anônimos ou em comunidade, numa igreja, mas se a gente não tiver liberdade para conversar sobre o que quer que seja com os nossos entes queridos, alguma coisa está errada no relacionamento familiar. Né? Então, alguma coisa não está funcionando direito nessa harmonia que precisa existir dentro de casa. Né? Aí, para pular para o quinto, respeite para ser respeitado. Levar em conta apenas a sua vontade não é justo. Não abra espaço para desrespeito e brigas. Fazer lista de tarefas, rodízio, negociar folgas e ensinar que é preciso ter mais responsabilidade é muito melhor do que partir para a grosseria. Priorize o que é bom para todos. Por muitas vezes, na educação, e aí apareceu a Cleusa aqui, né, não por acaso, na educação dos filhos, principalmente, mas eu vou falar do relacionamento marido-mulher também, a gente confunde autoridade com autoritarismo. A gente confunde respeito com medo. E por muitas vezes tem muitos pais que criam os filhos com autoritarismo e os filhos têm mais medo do que respeito pelos pais, né? A chacoalhada de cabeça que a Cleusa deu já foi, né, um consentimento porque ela convive com isso, né? E no relacionamento marido-mulher também tem que ter esse respeito para ser respeitado, né? Por muitas vezes se colocar no lugar do outro, de entender as diferenças, né? De que a mulher tem algumas necessidades, o homem tem outras, e que a gente respeitar o outro é o primeiro passo para que a gente não exija respeito, mas para que a gente também possa ser respeitado. Porque a gente não pode cobrar do outro aquilo que a gente mesmo não faz, né? Sexto, que isso é um mal de mãe, principalmente codependente, né? Mas é o mal de algumas pessoas. Respeitar a privacidade dos outros. Não mexa nas coisas de outra pessoa, nem que essa pessoa seja o seu filho.
Você precisa aprimorar a confiança no que ensinou. Vou voltar nessa frase depois, tá? Se você ficar sempre na cola da criança, ela nunca vai aprender a ser responsável. Não existe harmonia sem respeito. Conheça os limites entre o que é seu, o que você deve saber e o que é da conta do outro. Ter espaço ajuda a formar a personalidade das pessoas. Mas eu quero voltar nessa frase. Você precisa aprimorar a confiança que ensinou. E aí fica a pergunta para aqueles que têm filhos. Será que você ensinou o seu filho ou que o seu filho confia em você? Né? Então é assim, já eu vi a fisionomia do calado ali, né? Então, por muitas vezes, vamos lá, aquilo que e isso não tem que ser vergonhoso para ninguém, tá? Ninguém é perfeito, a gente falha, mas pior do que você admitir que falhou em algumas coisas básicas na vida é você não se dispor a tentar consertar elas, tá? Então, pior do que o erro é você se resignar a continuar errando. Então, se faltou, se falhou alguma coisa, conserta, né? E respeitar a privacidade é entender que lá no primeiro tópico, quando eu falei de aprender o que é coletividade, a coletividade só vai ser bem vivida quando cada um respeitar a individualidade do outro, quando cada um respeitar a privacidade do outro, quando cada um entender que eu sou de um jeito, a minha esposa é de outro, a minha filha é de outro, meu marido é de outro, né? Então, respeitar o outro e a privacidade do outro é importante para manter a harmonia. Sétimo, penúltimo, seja gentil e tolerante. Também é difícil de vez em quando, né? Principalmente quando ele tira a gente do sério, né, Kátia? É... Mas aí, ó, a primeira frase já é espetacular. E a professora Cleusa, sempre minha braço direito aqui, ó. Não fique apontando falhas alheias. Ensine. Muito mais do que apontar os erros, a gente tem que estar disposto a participar da construção da solução. Escolha as palavras e o momento certo para criticar algo que a pessoa fez de errado. Respeite. Nem todo mundo lida com as coisas como você. Entender e conviver com as diferenças faz a união familiar muito mais forte. Então, por muitas vezes, ser gentil e tolerante não é questão de você passar a mão na cabeça do outro quando ele erra, ou você, né, quando, né, a pessoa faz um fertilizante, para não falar uma palavra mais forte, nós vamos para o YouTube, isso vai ficar para a eternidade depois. Por muitas vezes, o que é errado para você pode não ser para o outro. A gente saber distinguir pontos de vista e saber que nem todo mundo é igual é uma forma da gente começar a ser um pouco mais tolerante. Por muitas vezes tem pessoas que são mais controladoras, tem pessoas que são mais certinhas, que gostam das coisas no lugar e que se não tá tudo alinhadinho do jeito que eu gosto, eu já saio brigando com todo mundo. Tem pessoas que já são um pouco mais relaxadas, mas aí quando eu falo relaxadas, eu não estou falando relaxada no mau sentido. São pessoas que aprenderam a relaxar. E umas reuniões atrás, eu e a Cleusa falamos sobre isso, né, Cleusa? De que eu já fui muito mais, assim, cri-cri com arrumação de casa, com tudo limpinho, certinho. Hoje eu já sou um pouco mais flexível. Já não precisa estar tudo perfeito. E aí, né, não é porque você é assim que todo mundo tem que ser, tá? E isso é importante a gente entender. E oitavo, esqueça os rancores. Isso nem é um texto de codependência, tá? Mas olha como isso vem muito falar com o dependente químico e com o codependente. Esquecer os rancores, virar a página, deixar o passado para trás. Não alimente ódio por familiares, eles podem não ser perfeitos, mas são parte do que você é. Foque no momento atual e deixe as brigas do passado no passado. Muitas vezes magoamos quem amamos sem intenção. Simplifique sua vida, pedindo perdão e perdoando.
Construa pontes e não muros. Desculpas sinceras fazem toda a diferença. Então, 8 tópicozinhos aqui para esses dias. Uma amiga minha que eu gostaria muito que ela participasse aqui, falou que viu uma das reuniões na internet, e eu não lembro. Ai, caramba, eu gostaria de lembrar, eu vou lembrar. Ela falou: Nossa, Emanuel, eu vi uma reunião que você falou de dicas para elevar a autoestima e eu achei sensacional, falou tudo comigo. Eu vou ver se eu consigo colocar pelo menos 3 em prática na minha vida. Eu falei: Maravilha. Se tentar colocar uma, já vai estar bom, né? Então é assim, não adianta querer fazer tudo ao mesmo tempo também. A gente precisa ter humildade de reconhecer que, às vezes, num lar que foi disfuncional durante muito tempo, já que isso é um grupo, né, de codependência e dependência química, essa harmonia, por muitas vezes, pode demorar um pouco para ser construída, pode para ser azeitada, para ser encaixada, para chegar no ponto que precisa chegar. Mas com perseverança, com o esforço de cada um, a gente chega. E aí, sempre, né, para encerrar, eu venho com alguns versículos bíblicos aqui. E eu busquei 2 que falam sobre família. Um primeiro que fala de marido e mulher, que está lá em Efésios 5:33. O apóstolo Paulo fala: Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Olha só, como que parece uma redundância com o mandamento de Jesus, né? Que ele falou: ama o próximo como a ti mesmo. Aqui o apóstolo Paulo fala: ama a tua mulher como a si mesmo, né? Porque por muitas vezes a gente acha que o próximo é o outro, não minha mulher, né? O próximo é o que está na rua, né, Cleusa? Cleusa deu risada. Mas é verdade. A gente por muitas vezes acha que o próximo é o estranho, é o mendigo da rua. A gente acha que o próximo é o desconhecido, é aquele que precisa de um prato de comida. Não, por muitas vezes o próximo é a pessoa que deita do seu lado na cama, né? E que você tem que amar essa pessoa como você ama a si mesmo. Olha como que sabedoria que tem nesse versículo escrito pelo apóstolo Paulo, né? Ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido, né? Então, para que a mulher reverencie o marido também precisa fazer por merecer, né? Não adianta nada o apóstolo Paulo ter falado isso a pedido do Espírito Santo, se o marido também não faz um esforço para que a mulher também possa reverenciar ele, né? Vamos fazer a nossa parte, né, ô Marada? E o segundo versículo fala sobre pais e filhos. E está lá no comecinho da Bíblia. Honre teu pai e a tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. Um filho que não respeita pai e mãe, dificilmente ele vai respeitar as pessoas na rua, ele vai respeitar os professores, mas isso por muitas vezes, essa falta de respeito, pode e na maioria das vezes não é culpa dos filhos. Na verdade, é culpa da educação ou da falta de que foi dada pelos pais ou pelos maus exemplos que a gente possa ter dado, tá? Então, é uma reflexão para cada um, né? Será que eu honrei o meu pai e a minha mãe? E que isso serviu como exemplo para os meus filhos repetirem aquilo que eu fiz? Ou será que eu não honrei o meu pai e a minha mãe e os meus filhos hoje talvez repitam aquilo que eu também não fiz, né? Então, a palavra convence, o exemplo arrasta. Quem honra pai e mãe, já está escrito lá em Êxodo, vai ter vida longa e vai ter os seus dias multiplicados. Amém, meus queridos? Espero que tenha sido produtivo aí para vocês. O casalzinho fica chacoalhando a cabeça aí, vocês vão entrar só depois, tá? Irani, vou começar com você, minha amada, minha querida.
Solta o áudio aí, meu amor. Isso. De tudo que foi falado, minha amiga, a harmonia no celular precisa de alguns desses ajustes aí para alcançar um nível que Jesus se orgulharia? Ouviu, meu amor? Irani? Ih, a Irani não está ouvindo. Oi, meu bem. Oi, diga. Na realidade, precisa de muito ajuste. Eu fui uma boa mãe, porque minha mãe foi muito correta comigo, ensinou a andar direitinho e tal. Mas o filho cresce, né? Uhum. E toma caminhos diferentes dos nossos. E aí o trabalho fica mais difícil. Precisa muita ajuda do poder superior, que é o nosso Deus. E para moldar, não dá para moldar mais de novo, entendeu? É do jeito dela, como ela quer, eu acho que é do jeito dela. Bom, eu estou praticando, eu tenho muito erro, sim. Eu vi muitos erros em mim. É isso aí. Tem que focar no ser. Eu vi muitos erros, sim, de ser aquela mãe controladora, que quer saber de tudo, que quer a casa, né? Eu também sou aquela perfeccionista. Mas do jeito que eu estou aqui, não dá para ser tão perfeccionista. Uhum. Só que quando você olha aquilo que vai te incomodando, sabe? Principalmente louça na pia. É o que mais tem aqui em casa. Aí eu respiro profundamente, vou lá, lavo, arrumo, venho para o meu canto, fazer os meus estudos. Mas não dá 5 minutos eu vou beber água, tá aquela pia enorme. Mas eu tô melhorando, sabe? Porque hoje foi uma aula muito boa que você deu para mim em muitas coisas. Eu tenho erros e tenho acertos. Mas quando você cria um filho, é isso que é uma pergunta. Minha mãe me criou do jeito dela, mas muito bem educada, ok, limpa, organizada, tal. Apesar de todas as coisas que aconteceram, foi muito, vamos dizer, eu criei a minha filha muito bem até ela chegar aos 16. Aí ela saiu de casa, cresceu, tá? Agora ela está com 34 anos. Totalmente, eu não reconheço mais a minha filha. Aí eu não sei se eu estou fazendo certo ou se eu estou fazendo errado. Errado, sim, de querer saber, mas orando a Deus. Eu estou, em vez de falar de Deus para ela porque ela não quer ouvir, eu estou falando dela para Deus. Aí sim. Sabe? Aí. Não adianta eu querer falar de Deus para ela, ela vai bater boca comigo. E não quero mais isso. Eu não sou mais desse. Vamos falar dessa tribo. A minha vida agora é uma vida consagrada com Deus. E é assim que eu me sinto feliz, que eu me sinto bem. E eu descobri isso, sabe? Então, como nós temos que conviver dentro de casa, até quando você colocar lá no YouTube, eu vou assistir de novo,
E vou seguir as regrinhas, sabe? Certinho, para ter uma convivência melhor. Não Uhum. só para o bem-estar dela, para o meu bem-estar. Exatamente. Porque não adiantou, sabe? Tudo que eu já fiz, só fez eu sofrer. Agora é hora de eu pensar um pouco em mim. Eu já estou com 54 anos. Eu Nossa, tenho que me não. amar. Isso. Eu tenho que me amar e fazer aquilo que é o correto para mim. Já criou, já está aí, já está para ser mãe, então eu vou ajudar no que eu posso, mas espera aí. Agora sou eu, é a minha vez. Chega, acabou. Não que vá abandoná-la, mas se for preciso, eu vou fazer. Porque porque eu estou aprendendo com Deus a duras penas, como você anda sabendo. Uhum. E é isso aí. Algumas atitudes eu já tomei. Não foi fácil para mim. Uhum. Muitas vezes de dizer sim quando eu queria dizer não, mas agora é não e é não. E é isso. Você estava lendo e eu estava falei, olha, isso eu faço, isso. Estou errada aqui, eu estou errada ali. Não, mas eu estou. E aí fica a pergunta, quando você faz, você cria bem um filho. E o filho, quando chega a um ponto e se desencaminha, e o que eu faço? Continua fazendo a sua parte. A minha pergunta é, Continua fazendo a sua parte. Simples. Porque se o outro não quiser, vamos lá, nós estamos num grupo de codependência. Se o outro não quiser, você pode, tá lá na literatura de NA, você pode amarrar, você pode prender, você pode é, amarrar, você pode orar por ele. Se o outro não quiser, não vai acontecer. Então é assim, faz o que você pode fazer de melhor para você, para ela, mas a mudança dela está na mão dela. Então se concentre em você, faz o que você acabou de falar. Vive bem, estabelece uma qualidade de vida para você e automaticamente, se quando ela se der uma oportunidade, você vai ter a autoridade para poder ajudar ela do jeito que ela precisar, porque você é mãe e aí você nunca vai negar ajuda para sua filha. É só você continuar fortalecendo a pessoa mais importante da sua vida, que é você mesmo, para quando, de novo, a porta abrir, você poder entrar e poder ajudar a arrumar a bagunça. Simples assim. É difícil de vez em quando? Lógico, às vezes a gente quer resolver a vida do outro, né? Mas por muitas vezes a gente acaba não resolvendo a vida do outro, bagunçando a nossa. Esse que é o problema. Então, continua focando. Eu gostei da sua partilha hoje, minha amiga. De, uhum. assim, de você falando dela, mas você falando de você. E você conseguindo enxergar que precisa fazer aí as coisas que você precisa fazer para melhorar a sua vida em primeiro lugar. E é isso aí. Vai um dia depois do outro e deixa o resto que Aconteceu. Deus prepara. Tá bom, minha querida? Ótimo. Então Ainda depois você vê lá eu, de novo o vídeo para você eu vou ver pegar de novo e direitinho. anotar certas coisas, sabe? Para praticar. É isso aí. Praticar. E pôr em prática. É o que você já falou para mim. Ação. Não adianta Uhum. saber e não fazer. Tem que fazer. Eu estou fazendo e tá sendo bom para mim. Pelo menos eu já saí daquela fase de ai, que dó de mim. Acabou. Acabou isso. Glória a Agora, Deus.
Ai, ai. E aí eu vou só encerrar aqui com você, falando um versículo que a Ellen postou hoje no grupo Mente Limpa, que você falou quantas vezes falou sim quando na verdade queria falar não, precisava falar não, né? E em Mateus 5:37 fala: seja o seu sim, sim, e o seu não, não. O que passar disso vem do maligno. Então, quando a gente não consegue estabelecer o sim quando tem que ser sim, e quando a gente não consegue estabelecer o não quando tem que ser não, a gente dá oportunidade para que o mal se estabeleça na nossa vida, né? Então, fortalece o sim, fortalece o não, com convicção e na fé que você tem, e deixa que Deus cuida do resto, minha querida. Obrigado, Irani. Obrigada, digo eu. Agora sim, a Cleusa já está com o áudio aberto, eu nem preciso abrir o áudio dela. Cleusa, dá vontade de te usar sempre, viu, Cleusa? É, eu vou te deixar. Sabe o que eu deu vontade de fazer com você? De escolher um dos tópicos para que você falasse sobre um deles. E assim, o quarto tópico, falar sobre conversar sobre tudo, sem tabus, né? Porque eu, de novo, tô com todo mundo na tela aqui, eu vou vendo a reação de cada um. Quando a Irani falou de louça suja na pia, o Calado fez uma cara de que ele mesmo se reprovou, né? E de que por muitas vezes, vamos lá, eu não quero polemizar nada, tá? Mas fica à vontade também, tá, Cleusa, de falar sobre o que você quiser fazer. Mas, por exemplo, quando se fala de colocar matéria na escola sobre educação sexual, por exemplo, isso é um indicativo de que a gente está falhando como família, né? Porque é o tipo de coisa e é o tipo de assunto que por muitas vezes vira tabu, as pessoas têm dificuldade de falar umas com as outras e automaticamente, se você não ensina o seu filho sobre assuntos delicados ou que podem ser tabu, ele vai aprender em algum outro lugar, né? Então, você como professor, acho que acho bastante coisa para agregar sobre isso, né, Cleusa? Na verdade, meus alunos são bem pequenos ainda, né? A gente, quando a gente traz o assunto, é de forma bem sutil, né? Mas aqui em casa eu tenho uma experiência, principalmente com o André, que é o meu caçula, né? A gente tem essa liberdade. Que bom. E os colegas dele ficam impressionados, né? Porque quando chega aqui, ele fala assim: você precisa ter conversa de adulto? Minha mãe conversa com você. E daí eles ficam assim, impressionados que eu converso, né? Eu tenho essa liberdade com eles e às vezes a gente tem que falar com os colegas dele, adolescente, porque a mãe não tem coragem de falar, né? E a gente acaba falando. E as crianças, a gente fala, né, de maneira sutil, tem muito problema de serem molestadas, né? Então a gente fala, ó, o que não pode, que não deixa ninguém tocar seu corpo, eu falo sim, sabe? Uhum. Com eles quando a gente está na roda, porque eu sei que muitas famílias têm essa dificuldade, então eu procuro orientar. Mas aqui em casa é livro aberto, a gente fala sim, tanto eu com o Mauro, como eu com as crianças. O meu Lucas é mais fechadão, né? O que está lá em Pelotas, ele é bem reservado. Mas a Ruth e o André são tranquilos, a gente consegue falar, né, a respeito de tudo. E aí o tópico que me chamou a atenção foi esse de deixar os problemas para fora de casa, né? Uhum. Gente, esse home office está acabando com a minha vida, porque eu falei assim que eu não faço mais nada direito, nem as coisas da escola e nem a minha casa, porque eu fico perdida. Eu falo assim, quando você tem que trabalhar na escola, sua casa pode estar de ponta cabeça. Você fecha a porta, você vai embora e chega lá, você trabalha, né? Agora é assim, é o dia inteiro. Então, a turma te chama em horário. Eu estava hoje numa reunião com a minha coordenadora, o cara da internet chegou aqui em casa. E aí você não vai atender, né? Você tem que atender, né? Aí você tem que largar a reunião e ir para lá. Então, assim, é muito tenso tudo isso.
Porque Uhum. eu atendo os pais a hora que eles precisam. Porque eles trabalham o dia inteiro, às vezes vai fazer a tarefa agora à noite, quando chega em casa, né? E ele vai pedir socorro, eu vou recusar? Não, então é sábado, é domingo, é à noite, né? Tamo Então, junto. assim, a gente fica muito perdido, porque meu serviço está em casa, assim, você não sabe se você faz as coisas de escola, se você faz as coisas de casa, o que você faz, o que você deixa de fazer. E é muito, muito difícil esse home office, né, para a gente, né? Então, agora não dá. Eu consigo lidar bem com a escola. A hora que eu saio da escola, eu marco meu cartão, eu venho embora, são outros problemas, é a minha família, eu consigo desligar, né? Mas agora com home office não dá para desligar, não. Não tem jeito, né? Mas é isso, são muitos tópicos, né? Cada um é um assunto, o último é muito importante, a raiz de amargura, né? Não Uhum. ter raiz de amargura. Outra coisa que eu não tenho dificuldade aqui em casa é quanto à privacidade. Eu nunca fiquei Que fuçando o bom. celular do André. Eu acho assim, é dele, a vida é dele, e eu tenho que confiar no que eu ensinei, né? É Glória a Deus. difícil. O meu Lucas, quando eu tive que soltar, a primeira viagem que ele fez sozinho já foi para Pelotas, né? Nunca tinha viajado sozinho, quando foi 1.500 quilômetros fazer a matrícula dele na faculdade. Então, assim, é confiar naquilo que você ensinou e eles vão dar as cabeçadas deles e a gente vai estar aqui para acudir, né? Filho é filho e as escolhas são deles, a gente consegue orientar, mas não consegue viver a vida deles, né? E a raiz de amargura que faz mal só para a gente, né? Você tem que Uhum. perdoar. Então, quando você perdoa, você não está fazendo o bem para aquela pessoa, você está fazendo para você, porque você ficar remoendo, né? Às vezes a pessoa não está nem aí com aquilo, para ela não foi uma coisa tão significativa e você fica ali remoendo, sofrendo, né? Então você tem que liberar o perdão sempre, tem que perdoar. É difícil convivência? É difícil em casa, na família, é difícil no trabalho, mas eu estava falando com as meninas hoje, está tão tenso isso, né, com as minhas amigas. Eu falei, gente, um dia de cada vez, basta cada dia o seu mal, vamos dormir, amanhã é outro dia, né? Porque é tudo muito tenso, né? A pandemia é o trabalho da gente que você não tem liberdade eu não estou dando aula, né? É uma coisa muito engessada. Eu gosto de ter contato com os alunos, eu trabalho muito com música, com brincadeira, então tá muito difícil esse negócio remoto, né? Não é para mim, não. Mas vai passar, né? Ter paciência que vai passar. E é um dia de cada vez. Eu falei hoje para elas, falei, é hoje, amanhã é outro dia, são outros problemas, outras lutas, mas não é fácil home office, não, viu? Tá É, difícil. e eu te entendo assim em vários aspectos, porque, por exemplo, quando você falou de pais pedindo ajuda para você, a Tassi que a gente está começando a construir uma vida juntos aí, ela está começando a ver agora que eu também não tenho por muitas vezes final de semana. Eu não tenho sábado, eu não tenho domingo. Às vezes é mãe, é pai, é mulher que liga, que pede ajuda, que quer saber alguma coisa, e que a gente tem que ter tolerância e tem que ter paciência de entender que se as pessoas, eu falo isso, eu dei essa ajuda para um menino esses dias, de que se as pessoas estão te procurando, lógico que você tem que pôr limite, né, para você poder ter sua vida. Mas se as pessoas estão te procurando é porque você é uma referência para elas, né? Então isso é uma coisa boa. O ruim é quando, né, por muitas vezes você pode, alguém muito próximo precisou de ajuda e aí você vai descobrir que se a pessoa não pediu ajuda, você vai falar, ô louco, mas por que não pediu ajuda para mim? Talvez você não seja uma referência positiva para oferecer ajuda para alguém, né? E aí para voltar só lá no comecinho, porque eu vou puxar a Jéssica agora para o assunto. Quando eu falei, puxei o tema da sexualidade, falei não queria polemizar, mas na verdade tem temas tão tabus, ou mais do que a própria sexualidade, tá? Tem muitos pais que têm dificuldade de falar sobre sentimentos com os filhos.
Tem muitos pais que têm dificuldade de demonstrar sentimentos. Tem muitos pais que têm medo de chorar na frente dos filhos, de demonstrar fraqueza, por muitas vezes falar sobre fracassos, sobre erros, sobre derrotas, sobre a realidade da vida, né? E aí fica criando os filhos numa bolha, aonde que elas vão ter que descobrir depois como lidar com tudo isso de uma maneira mais traumática, ou de uma maneira mais dura do que poderia ser se ela tivesse tido a orientação necessária dentro de casa, né? Tem um princípio do amor exigente que fala que pais também são gente. E por muitas vezes a gente tem que se dar a liberdade de nos expor sem medo, né? De por muitas vezes chorar, de falar que está magoado, que está triste, para que os nossos filhos e aquelas pessoas que convivem com a gente saibam que a gente é humano e que por muitas vezes parece que é um tabu, né? Que nem fala o homem não chora. Beleza, então eu não sou homem. Ele faz questão de não continuar sendo. Porque tenho vontade de chorar, eu choro onde que eu quiser, na frente de quem eu quiser e tá tudo certo, né? Caladão lá, vou chamar ele. Eu ia chamar a Jéssica, vou deixar a Jéssica para daqui a pouco. Vou chamar o Calado porque eu falei várias coisas aqui e ele está identificando com um monte, né? Desde a louça suja na pia e tudo. E aí, meu amigo, primeiro seja bem-vindo, tá? Primeira reunião Obrigado, sua. A Ronaldo. Kátia, a senhora Calado já vem participando com a gente, mas o Sérgio é a primeira vez, né? E aí, É, meu irmão? primeiro aqui. Então, cara, depois de 6 meses de confinamento e tratamento, eu chego em casa e. Sabe aquela parte 8? Ah, Então, a parte do vai continuar a mesma coisa. O cara não entende que é uma doença. Ele fala pra mim que é só eu pôr na minha cabeça que eu tô curado. Eu falei, não é bem por aí. Eu falei, pai, eu fiz um tratamento, mas não é por isso que eu tô urinando água benta. Não provoca, porque ainda tem uns resquícios. Tá tudo muito, muito novo. Eu tô tentando evitar. Domingo eu tive que tomar 2 fluoxetinas de uma vez só, porque senão eu ia sair chutando tudo. Não só o meu pai, como a sogra junto. Os dois, parece que veio os dois juntos para atacar. Onde é complicado. E o que acontece é que, assim, o problema maior é que, mano, nada eu tenho direito a fazer. Tudo tem que ser do jeito dele, que eu não mando em nada. E o Deus do cara é uma nota de 100, tá ligado? A gente tá de mudança para Amparo. Eu vou. Já locamos a casa, já pagamos as dívidas. Sofia, dá licença, por favor. O papai tá conversando. Então, o que acontece? O cara só pensa em dinheiro, comida, a compulsão dele é comida e ele não entende, ele é diabético, hipertenso e o cara nem se cuida. O cara engordou 20 e poucos quilos nessa pandemia e não tá nem aí. Pô, tem comida a rodo na geladeira, carne a rodo, congelada, e ele já tá falando, não, pega o dinheiro lá seu, pô, dinheiro que eu tenho coisas para fazer com ele, eu tenho esposa e filha também, que eu vou ajudar uma parte? Vou, mas tem uma parte que eu quero gastar com a minha esposa, com a minha filha. uhum. Entendeu? E o cara, não, que não sei o quê. Pô, minha mulher me deu uma parte de presente. Eu e ela adoramos tatuagens. Cara, eu tô num ciclo novo, eu quero fazer uma tatuagem nova. Eu conversei com o meu tatuador, ele falou, não, mano, pra você eu faço R$ 100, uma puta de uma tatuagem monstro. Pra você e uma nela, passa 200 conto. Eu falei, não, beleza, vou fazer. Aí eu fui conversar com ele ali embaixo, tal, já resolvemos os problemas da quitação da casa, já tá tudo certo. Dia 2 a gente está mudando, ele fala, não, eu quero sair daqui logo, eu quero sair daqui logo. Primeiro eu não queria sair, agora tem que ser o mais rápido possível. Pô, não é assim, é devagar, cara. Tudo devagar, tudo no seu tempo. Você entende isso? Eu entendo. Então E, determina o tempo e determina a então, velocidade e o eu já sítio. falei para ele que é dia 2 e pronto, acabou, porque tem coisa para fazer, tem que pegar todo o material de transferência da minha filha da escola aqui para
poder matricular lá numa escola lá, Uhum. entendeu? E o cara, não, eu quero sair correndo daqui, que não sei o que, isso, aquilo, senão eu não vou mais. Aí ele fica naquela chantagem que eu fazia. O cara é dinheiro. O cara só sabe falar de dinheiro o dia inteiro. Eu falei, pô, mano, o seu problema é dinheiro, cara. Eu nem ligo pra dinheiro, velho. Dinheiro Dinheiro é acontece. solução, não é problema. Não, então, é a solução. Só que aí que tá, mano. Toda vez que o cara tem dinheiro na mão, você sabe no que ele pensa, mano? Ele só pensa em comprar comida e comprar comida. Comida não falta, cara. Comida não falta. E o cara faz comida toda hora. Ele fala, pô, vocês não comem. Eu falei, pô, mano, você faz comida para 10 pessoas, nós só somos 4. Minha filha come pouco, moderadamente. Minha esposa não come muito. O cara passa o dia inteiro mastigando. E depois ainda vem me cobrar que não, que eu tô errado. Pô, você vai gastar dinheiro com tatuagem. Eu falei, pô, eu tô gastando dinheiro com uma coisa que eu gosto. Você não gasta dinheiro com uma coisa que você gosta? Você quer comida? Tendo de sobra aí? Por que eu não posso gastar uma parte do dinheiro que é meu? Eu não estou pedindo para você. E outra, eu vou comprar as outras coisas que você ia pedir, eu já não ia nem usar do seu dinheiro, eu já ia comprar. Porque isso faz parte da minha autorresponsabilidade hoje. Que Isso. eu aprendi em 6 meses. Mas se fosse fazer uma coisa que eu gosto, eu falei, não existe só as coisas que você gosta nesse mundo. Você tem que entender que eu sou diferente de você. Você viveu numa época, eu vivi em outra. Igual, eu comprei a tinta azul hoje para pintar o cabelo. Quinta-feira eu vou aparecer de cabelo pintado? Nossa Senhora! Você vai ver o quebra-pau vai ser aqui em casa. Comprei a tinta azul NA mesmo. Vou colorir o cabelo, vou pintar, vou ganhar uma tatuagem nova. Meu, é minha vida, é minha autoestima, eu me sinto bem assim. Ele tem que entender, não é só da forma dele. Porque Uhum. só da forma dele, sabe como que foi minha criação? Era bronca e proibição. Bronca e proibição. Quando eu saí pra rua, deu no que deu, mano. Uhum. Porque o Mas cara é não exatamente chegava isso para que trocar ideia. acontece Eu quando sinto cai que no autoritarismo que eu falei. exatamente. Exato. Aí agora o cara quer continuar assim, eu tenho 38 anos. Só que aí que tá, eu tô mudando com ele junto, porque eu não vou deixar o cara no asilo. O cara me criou a vida inteira. O cara pagou pela minha droga que eu usei uma vida toda. Então, quem sou eu para abandonar esse cara agora? Só que ele também tem que ter a compreensão que está na hora dele largar o controle. Porque eu já vou para lá, eu já tenho um emprego lá. Não vai ser muita coisa no coração antes, hoje eu tenho. Uhum. Pô, nem isso o cara reconhece. Só que eu também não quero que ele reconheça. Quem tem que saber disso é Deus. Eu estou contente que É Deus isso já aí. sabe. Ih, travou? Gravou. Travou. Deus Tá voltando. entende. A Kátia falou, pô, você tá agora, é aquela coisa. Pô, no tempo de brincar, filha, foi silêncio, por favor. Tá Manu, travando o seu áudio, meu amigo. alô? Oi. Acho que a internet sua aí tá caindo a qualidade. Ah, caiu até. Bom, já já ele volta. Já já eu volto Aí, para ele. melhorou? Fala aí, deixa eu ver. Melhorou? Melhorou. Finaliza aí, meu irmão. Tá bom. Tá. E aí, tá melhor? Tá melhor, pode finalizar. Então, aí o que acontece, mano? Eu pego, faço as coisas e, meu, é briga o dia inteiro. O cara fica remoendo o passado. E tem horas que eu pego e tenho que sair pra rua. Sair pra rua com a minha mulher, vou dar uma volta, porque, meu, não dá. Eu não tenho tempo pra nada, porque eu tenho que resolver os problemas dele, o cara só sabe falar dinheiro. E é uma coisa que me irrita, Quanto porque o mais você olhar para dinheiro ele, ô sempre me calado, fez mal. Foi pelo é... excesso de dinheiro que eu usei. Oi, Ó, vou te dar uma ajuda já, tá? É assim, fala. é natural que você partilhe sobre as coisas que estão te incomodando, tá? Mas aí uma dica terapêutica. Por muitas vezes,
dependendo de como que a gente partilha, muito mais, porque você já deve ter ouvido a frase, de dor partilhada é dor dividida, tá? Dependendo de como a gente partilha, a gente não divide a dor, a gente multiplica, tá? Então é assim, você falar do que te incomoda e nesse cara aí, quando você fala o cara é seu pai, na verdade, quanto mais você falar do jeito que você tá falando, pior vai ficar, tá? Você tem que focar no que produz em você, tá? No sentimento que produz em você e partilhar sobre o seu sentimento e sobre o que você precisa fazer a respeito. Porque por muitas vezes a partilha de alívio, ela acaba potencializando aquilo que de ruim já está instalado dentro de nós, tá? Então, para melhorar esse convívio aí com o seu pai, você vai ter que olhar cada vez menos para ele. E entenda o que eu vou falar. Olhar menos para ele não quer dizer não dar atenção para ele, mas sim olhar no que ele produz em você. E aí é isso que você vai poder mudar. A oração da serenidade fala sobre isso. Coragem para mudar aquilo que eu posso. Ou seja, aquilo que por muitas vezes é produzido dentro de mim emocionalmente, psicologicamente, por conta das pessoas que eu convivo. Tá? Então, e eu vou te dar uma frase para você refletir, tá? É assim, eu adoro essa frase, eu comecei a falar ela há pouco tempo, mas eu amo. Eu acho que você deve ter ouvido, a vida é que nem videogame, tio. Você subiu de fase. Você subiu de fase. Quando você joga videogame? Com a minha filha, quando dá, né? Quando eu tenho... Então é assim, quando você sobe de fase no videogame, fica mais fácil ou mais difícil? É só resolvendo as coisas para ele agora, eu e a Kátia. Calado, quando você sobe de fase no videogame, fica mais fácil ou fica mais difícil? Fica mais difícil, né? Mais difícil, sempre. Então, fio, veja pelo lado bom, a Cleusa deu risada ali, né? Porque o Mauro adora videogame. Então, tio, se você subiu de fase, é porque Deus proporcionou para você uma evolução. Então, a evolução que você chegou hoje é porque você está num nível que Deus te preparou para lidar com essas adversidades. Porque Deus não ia te colocar numa fase superior, numa fase acima, sem que você tivesse capacitado para lidar com ela. Se eu não tivesse então, hoje, cara, você tem essa capacidade. Eu tenho certeza que você vai saber lidar com tudo isso aí, meu irmão. Tamo junto? Eu vou te falar que tá muito recente também. Faz 3 dias que eu tô em casa. Você vai se acostumar, fica tranquilo. Nada tá tão ruim que não possa piorar. Não, eu sei disso. Eu conheço o processo Minnesota. Valeu, Caladão. Obrigado, meu irmão. Obrigado. Eu que agradeço pelas palavras aí. Tamo junto. Tá sendo de boa ajuda essa reunião. Que Deus nos abençoe, viu? Amém. E continue dando força. Amém. Mas fica aí até o final que a gente vai... Faz 12 reuniões que eu esqueço de tirar a foto, viu? E vamos tirar a fotinho nossa no final dessa. Vou trazer a Ju. A Adriana estava com você até agora, Ju. Você tá sozinha aí? Tá sem áudio. Celular dela. E aí, minha amiga? Você tá bem? Tô bem, tô muito bem, obrigado. Identificou com algumas das coisas aí que eu falei que você pode colocar em prática na sua vida para melhorar a harmonia sua com você mesmo, em primeiro lugar, e depois, né? Eu lembro da partilha que você fez semana passada, emocionada, a respeito da mãe que você pode, que você é e que você vai ser para os seus filhos, né? Como é que está esse processo dentro de você aí, minha amiga? A cada dia as coisas vêm melhorando, né? As coisas vêm ficando mais claras, né? Eu tenho 3 filhos, né? Nós moramos juntos, eu e eles. Eu tenho um filho de 19 anos, né? Eu fui mãe muito nova, então, assim, a gente tem uma certa dificuldade de relacionamento, né? A gente meio que criado como irmãos, né? Então, a gente tem bastante diferenças um com o outro, né? Mas, assim, em algumas coisas eu consigo me colocar bem no meu lugar, né? Tipo, a questão da privacidade mesmo, que foi falado. Eu sempre fui uma pessoa que respeitei muito a privacidade dele, né? Mexo nas coisas dele.
nas coisas pessoais dele, computador, celular, essas coisas. Então, assim, a gente acaba tendo algumas desavenças dentro de casa, mas, assim, nada que não dá para resolver, né? Tudo que está dentro dos limites. E eu tenho mais 2 pequenos, né? Que, assim, que algumas coisas eu pretendo que não seja igual ao outro, né? Que seja melhor a relação, né? E achei bem legal também o formato da reunião, né? Que você traz com essas dicas. Achei bem bacana, bem interessante para a gente. Obrigada. Que bom, minha amiga, que bom. Fico feliz que você esteja aqui com a gente segundas semanas seguidas e que você, enquanto a gente estiver aqui na internet, continue com a gente. Quando a gente voltar presencialmente, que você faça parte lá do nosso grupo, porque você, muito mais do que só buscar, você tem muito para oferecer, viu? Obrigada, Manuel. Tamo junto. Queridona. Agora eu vou para o Miguel Viginotti. Você jura que tá Miguel Viginotti no meu celular? Tá, Miguel Viginotti. Você vê a privacidade que eu tenho aqui em casa, né? Eu nem sabia disso. E aí, minha amiga? Tudo bem? Tudo bom. O que você acrescenta para nós aí com a sua sabedoria? Querido do céu, você sabe que me fez viajar todo esse tema de harmonia familiar, né? Essa semana eu estava vendo com a Ju uma passagem aonde Maria e os irmãos de Jesus procura Jesus para falar, né? E aí Jesus, com seus ensinamentos, fala: mas quem é a minha mãe? Quem é os meus irmãos? Todos aqui que fazem a vontade do meu pai é a minha mãe e o meu irmão, né? E aí você toca em 2 pontos muito importantes, né? Que é onde você fala de desatar o nó e criar o laço, que é extremamente difícil, né? E outro ponto que eu coloco muito, com quem a gente escolhe estar junto, já é um desafio, já é difícil. Como é estar com pessoas que você não escolheu para estar? Porque, queira ou não, a gente entra numa família que Deus nos colocou por algum propósito, mas a gente não escolheu estar ali. Então, cada um tem as suas diferenças. E aonde são criados os nós, né? E aí vem a sabedoria, a paciência, o cuidado, o amor para desatar esses nós. Mas você inicia a reunião com uma palavra muito importante, que é o nós, em primeiro lugar. Depois o eu. Se a gente não respeitar o nós, não tem nó nenhum que será desfeito. Não tem como desfazer qualquer nó se a gente não pensar em nós, né? Então, é muito difícil. Eu sei que para todas as famílias, eu ouvi a dona Irani falando, e se a minha mãe estivesse aqui falando hoje, ela estaria com as mesmas palavras que a dona Irani falou, até parecia a minha mãe aqui falando, né? E a gente vai todos os dias tentando desatar esse nó. Não é difícil, não é fácil, a gente sabe que a gente erra. Eu sei que eu erro bastante, eu sou uma pessoa dura, uma pessoa de pouca flexibilidade, de muitas regras, mas de muito amor. Né? Então eu costumo dizer assim, eu tenho 5 sobrinhos e todos eles, todos os dias, querem estar comigo. Aí eu falo, mas pô, eu sou a tia mais brava, eu só tenho mais regras, por que eles querem estar aqui junto comigo, né? É porque o não também é importante, né? O não, sim, o limite, a regra. E uma coisa que eu sempre coloco muito, e eu gostaria de deixar para que cada um do grupo hoje pensasse, é uma coisa que eu vivencio muito. Então, aqui a gente se falou da questão da família entre o marido, entre a mulher, mas eu gostaria de falar entre a família de uma pessoa que é adicta, né? Então, hoje eu tenho a minha irmã aqui, que é adicta, que está em tratamento. Eu, uma pessoa que eu nunca vi uma droga na minha vida, né? E há muitos anos convivo com pessoas com adictos, meu pai com bebida, enfim. E é muito difícil para o outro lado, ao lado do codependente. Isso é extremamente difícil. E dentro da família, eu acho que cada um tinha que se pôr com o seu papel. Então, hoje eu tenho um fardo muito pesado,
que eu preciso fazer o papel para os meus filhos de avó, porque a minha mãe está cuidando da minha irmã, que é adicta, e está cuidando dos filhos dela, porque ela não consegue cuidar. Eu tenho um pai que cresceu separado, se separou da minha mãe e não convive próximo aos netos. Eu preciso fazer o papel de vô para os meus filhos. Eu preciso fazer o papel de tia para os meus filhos, porque a minha irmã está sempre em recuperação, sempre em tratamento, né? Então, a parte, cada um da família, é muito importante para que esses nós sejam desatados e para que uma família viva em harmonia. Então, muitas vezes, eu fico muito magoada mesmo de falar, pô, eu tenho que ser vó, eu tenho que ser vô, eu tenho que ser tia, eu tenho que ser a prima, eu tenho que ser tudo dos meus filhos, né? E depois desse mesmo momento, às vezes eu divido esse sentimento. Ó, cadê a tia deles, né? Ou cadê a avó, cadê o vô? Então é a família que está ao redor, né? Mas acho que sempre com o que a dona Irani falou, né? Então chega um momento que a gente não fala mais para a pessoa de Deus, a gente fala delas para Deus. Então, Perfeito. hoje eu falo de cada um deles para Deus e peço para que Deus me dê sabedoria, me dê tudo o que eu preciso, que se Ele me colocou nessa família, Ele me colocou por algum propósito. Então, Ele é o responsável por cada ferramenta, por cada gota da paciência, por cada coisa que eu precisar para cuidar dessa família, né? E acho que o importante é a gente estar com o coração livre aí para desatar esses nós aí, tá bom? Que maravilha, que partilha linda que você fez. Eu falei sobre o nós e sobre os nós, e você deu uma complementada, ficou maravilhoso, porque realmente você não desata os nós se você não pensa no nós. Se você pensar só no eu, você vai produzir ainda mais nós. Você não vai produzir laços. Porque, na verdade, eu fui buscar aqui porque eu li ontem esse provérbio, Adriana. Por que que você falou, né? Putz, meus sobrinhos gostam de ficar comigo e eu sou a tia mais chata, tal. Salomão explica. Ele fala em Provérbios 17:10 que a repreensão faz marca mais profunda no homem de entendimento do que 100 açoites no tolo. Então, os seus sobrinhos, eles estão crescendo com o entendimento. E eles entendem a repreensão como uma coisa boa, não como uma coisa opressora, né? E por muitas vezes, 100 açoites num tolo não vão ensinar nada para ele. Então, a repreensão ou não fazem parte do amor e fazem parte da educação. Então, por isso que seus sobrinhos te amam e eles querem ficar com você. Mas a vara da disciplina aqui come solto, viu? A vara da disciplina, Salomão também fala dela. É isso aí, de vez em quando. Obrigado, minha irmã. Amém, querido. Beijão. E aí, Tassi? Deixar a Jéssica por último, já que ela é quase recém-chegada, tá voltando hoje, né? E aí, Tassi? Harmonia. Olha, se falhar a minha internet, vocês falam porque tá meio ruimzinho aqui, tá? Nossa, é até difícil partilhar depois da partilha da Adri. Nossa, muito bom de ouvir, né? Então, na questão disso que você falou, Manu, de harmonia familiar, cara, é a coisa mais linda de se ouvir. Nossa, meu coraçãozinho até acelerou, né? De falar sobre coletividade, os problemas fora de casa, né? Programa familiar. É a coisa mais linda de se ouvir. Eu comecei a experimentar um pouco de tudo isso depois da minha recuperação, depois que eu entrei em recuperação e depois que eu conheci a Cristo, porque isso na minha criação era totalmente desconhecido. Nunca vivi isso, nunca, né? Então, o que a Adri falou, e eu tinha até marcado aqui, a gente tem que realmente aprender a respeitar cada um seu papel dentro de casa, né? E mesmo não tendo vivido isso, esse tipo de coisa na minha criação, eu sempre soube respeitar a privacidade de cada um, mesmo ter passado um bom período da minha vida de codependente também, eu sempre respeitei, sabe? Mesmo hoje ainda tendo
vivendo da maneira que eu vivo, com meu filho ainda nesses problemas, ele tem a vida dele, a vida que ele escolheu, e desde que respeite a nossa casa, que respeite o nosso lar, ele faz o que quiser da vida dele, né? Eu procuro ser a Bíblia que ele não vive, mas que ele possa ler em mim, né? Uma conduta verdadeira de se viver. E ouvindo tudo isso, eu lembrei de uma coisa que, nossa, agora chega a ser engraçado. Na questão de sexualidade, né? Eu lembro quando eu tinha, acho que eu estava com 9 anos, que eu lembro que minha mãe e meu pai estavam dobrando roupa que tinha acabado de recolher e estava passando comercial na televisão. Aí passou comercial sobre camisinha. Você vê como que o negócio era tão feio que eu perguntei pro meu pai, né? Eu falei assim, nossa, pai, mas o que é camisinha? O que é isso? Eu apanhei. Eu apanhei pelo fato de perguntar o que era uma camisinha. Ô, É muito professora, louco, hein, né? professora? Que é isso, hein, professora? Por isso que eu falo que tudo isso eu não vivi. Eu, quando fiquei mocinha, quando eu menstruei, eu não sabia o que estava acontecendo. Então, hoje, eu busco colocar em prática, dentro da minha casa, com os meus netos, tudo aquilo que eu não vivi. Eu converso com a Sophie sobre o corpinho dela, o que vai acontecer com ela. Eu converso com o Rafa. Por isso que eu falei que hoje, né, depois da minha vida em recuperação, depois de estar conhecendo e vivendo em Cristo, mesmo que sem perceber tudo isso, né, eu tenho colocado em prática. Mas por quê? Porque eu tenho buscado uma maneira de viver dentro da palavra de Deus. E a palavra de Deus nos ensina tudo isso. Tirar tempo com a família e todas essas coisas que foi citado aqui, né? Mas é isso. Aí você falou da ponte. Nossa, eu estava ouvindo hoje aquela canção que vai valer a pena. E Deus falou no meu coração sobre ponte, né? Sobre aquele dia que a Ellen foi, que ela falou que muitas vezes as pessoas, a própria família se isola dentro de casa por causa de rixa, por causa que não respeita a personalidade um do outro, e que por muitas vezes Deus age de forma que com uma situação para que possa ser criada uma ponte, né? Então Deus tem falado muito no meu coração hoje sobre a ponte. Eu fiquei até assim atônita da maneira que Deus vem falando ultimamente, né? Uhum. Mas é isso. E outra coisa que eu achei bacana, cara, é que quando eu comecei a aprender a tocar violão, o meu professor da época, o Wilton, ele estava me ensinando, né? E ele pegou e falou assim, ele me ensinou a diferença da melodia e a diferença da harmonia. E é bacana porque quando você toca uma acorde do violão, uma por vez, né? Isso é a melodia. E ela fica muito mais bonita, muito mais bom de se ouvir quando é a harmonia, quando elas são tocadas ao mesmo tempo. E eu acredito que a família tem que ser dessa forma. Perfeito. Cada um fazendo o seu papel, sem querer atropelar o papel do outro, respeitando o seu espaço, conversando, fazendo um passeio. Então, realmente, isso é o que mantém, né, uma família na perfeita harmonia. E Deus e Jesus sendo o centro de todas as coisas, né? E é isso. Sempre. Nossa, eu adorei. Hoje o pessoal tá soltando umas pérolas, eu tô anotando, porque o nós e os nós, Deus já me deu palavras aqui assim para fazer ministrações. E você falando sobre melodia e harmonia agora, que lindo isso, né? Para quem não precisa ser nem muito bom entendedor musical, e você explicou de uma maneira tão simples, tão clara, né, de que a melodia é o som que produz uma corda só, a harmonia é o som de várias notas fazendo um som maior, mais robusto, mas com congruência, né, com homogeneidade, né, de maneira harmônica. Então, maravilhoso. E agora, Jéssica? Tudo bem, minha amiga? Olá, tudo bem? Tudo, e aí? Como estão as coisas? Tudo mais ou menos. Mais ou menos. Na verdade, eu entendi que eu preciso entrar na reunião mesmo, sabe?
porque Uhum, eu tô me sentindo mais isolada, eu mesma tô me isolando, sabe? Por isso que eu não tava entrando esses dias. uhum. Não sei, tô precisando me encontrar, sabe? Quando pensamentos estão avoados, você não sabe se encontrar, não sabe o que pensar. Eu tô precisando me encontrar, não tô, eu mesma não tô me entendendo, porque eu nunca fui desse jeito. Eu não sei se é de ficar em casa, que antes eu trabalhava, eu tinha minha outra vida, outra rotina. Hoje a gente tá com outra rotina, tá diferente, sabe, pra mim. Uhum. Não tô conseguindo me encontrar. Eu acho que a gente precisa sair da rotina. Nem hoje tá uma rotina aqui, a gente fica no apartamento, a gente vai na casa da minha mãe e acabou, não tem outra vida, não tem outra coisa a fazer. Eu tô sentindo diferente. Que nem o Márcio pra mim tá diferente, que ele não era assim. Ele tá bem, ele tá tranquilo. Uhum. Eu Tá imaginava com que ele ia saudade do ter Márcio que que dava agir de trabalho? outro jeito. Não tô não. Não tô. Mas pra mim ele tá diferente também, porque ele tá muito mais tranquilo, entendeu? Ele levanta, ele vai Puxa pra vida. sala, ele fica tranquilo na dele. E eu já sou mais agitada. Então eu quero tudo do meu jeitinho. E não é assim, né? Eu tenho que entender que as coisas não são assim, cada um tem o seu jeito. Uhum. Então pra mim tá sendo tudo novidade. Seja Tudo bem-vinda, tem que viu, ser. Jéssica? É assim, pode parecer loucura, mas você só na sua partilha demonstrou o quanto você realmente é codependente, tá? Uhum, Você percebe, ô Calado, só para você se situar, ela é mulher do Márcio Lambari, que ficou internado lá com você, tá? Olha só como que a mudança, quando ela falou o Márcio mudou bastante, eu já perguntei, tá com saudade do Márcio antigo? Posso falar? É assim, pode ser difícil para você admitir, tá? Mas não é questão de saudade, mas é questão de que você, por falar que você é mais agitada, talvez você tenha modelado a sua personalidade e o seu relacionamento a essa agitação que ele também proporcionava na sua vida por conta da adicção dele. E agora, por ele estar mais tranquilo e você ainda continuar assim, vocês podem estar num momento em que vocês precisam equalizar as frequências, tá? é. Então, por muitas vezes isso acontece, tá? Mas o legal da sua partilha, por mais que seja uma partilha em que você falou que está meio perdida e esse momento de confinamento está proporcionando isso para todo mundo, né? A Cleusa também falou isso na partilha dela, é de você conseguir enxergar, tá? O que está acontecendo com você. E principalmente de você ter falado que precisa realmente participar mais das reuniões, não abandona mais, vem, fica com a gente, tá? Uhum. Faço até um convite para você, eu não sei se você, né, porque vocês conseguiram a internação do Márcio pelo projeto Mente Limpa, né? Uhum. Sexta-feira a gente está fazendo culto já de oração, culto pequeno. Se você se sentir à vontade, eu não sei se você também tem gente que ainda prefere estar se resguardando aí na quarentena. Retomar um pouco do contato social é importante, porque para voltar para o nós, que eu falei no começo, e que a Adriana ressaltou com muita habilidade, é, essa quarentena fez com que as pessoas, por muitas vezes, vivessem uma vida que a gente não estava acostumada, num sentido assim amplo, mas estreito, que é uma vida de eu comigo mesmo, né? Fez com que as pessoas tivessem que aprender a conviver com elas mesmas. Uhum. E vamos lá, quando eu estou trabalhando, quando eu tenho uma vida social e que eu tenho
tantas tarefas e afazeres no meu dia a dia, por muitas vezes eu não tenho tempo de olhar para mim. E agora, nessa época de confinamento, muitas pessoas tiveram que parar e olhar para sua própria rotina, para minha vida, como ela tá, como eu sou, e por muitas vezes isso incomoda, porque infelizmente a gente tem épocas da nossa vida que a gente olha para nós mesmos e que talvez a gente não se reconhece. Ou eu posso olhar para mim e ver que, putz, não era exatamente assim que eu gostaria de estar, ou que minha vida, Eu que não eu tô me gostaria que... reconhecendo. Olha lá, então, tá Eu não vendo? tô me reconhecendo, porque eu nunca fui desse jeito. Então você precisa vir mais, ficar mais aqui com a gente mesmo, tá? Porque... Eu não tava entrando porque eu mesma tava me isolando, sabe? Eu pensava Uhum. assim, 10 minutos antes das 8, eu vou entrar, mas daqui a pouco dá uns 5 minutos, eu falo assim, não posso entrar hoje. Não dava pra entender, sabe? Aham. Então é Eu mesma assim, eu tava me isolando de todo mundo. então você só é assim para finalizar com chave de ouro mesmo. Acho que a palavra para sintetizar a harmonia, que foi o tema da reunião de hoje, no final das contas a palavra acho que principal da harmonia é o nós. Então, tem uma filosofia que chama filosofia da Aesop, não sei se o Calado já deve ter ouvido falar, ou a Ju, que fala que onde, senão no meu próximo, poderei encontrar o meu espelho. Então, não tem como você se reconhecer por completo se você não estiver convivendo com outras pessoas. Porque por muitas vezes a gente precisa dos olhos dos outros para poder ter um olhar mais profundo de nós mesmos, tá? Porque Deus não fez um planetinha e colocou a Jéssica para viver sozinha lá. Deus não fez um planetinha e colocou a Adriana para viver sozinha lá. Deus não fez um planetinha e colocou a Cleusa para viver lá. Deus fez a Terra e colocou nós todos para convivermos juntos, né? Jesus é o maior exemplo disso. Ele era o caminho, a verdade, ele era não, né? Ele é o caminho, a verdade e a vida, ele era Deus na terra, mas até ele juntou 12 para que aquilo que ele tinha para passar se perpetuasse. Então, e nisso também ele dá um exemplo de como que a gente precisa uns dos outros. Ele mesmo sendo Deus, juntou 12 pessoas dentre daquelas milhares que o seguiam para mostrar para a gente como que a gente precisa uns dos outros, né? Então, que a gente comece a entender e valorizar mais o nosso, para que o eu cresça quando o nós estiver fortalecido, tá? Então, cola com a gente que você passa de ano, Jéssica, fica tranquila. Pode Tá? deixar. Então é isso mesmo, você dá risada, né, Calado? Agora eu entendi. Entendeu, né? Então tá bom. Calado dá risada porque, filho, eu sou loucão, tio. É assim que eu sou, né? É grupo de família, é na clínica, mas já não está na palavra que Deus usa as coisas loucas para confundir as sábias? Nossa, eu fico totalmente à vontade com isso, né? Tá tudo certo. Então, pessoal, vamos fazer uma pose? Todo mundo se ajeita aí para eu tirar a foto. Faz tempo que a gente não tirou uma fotinha, eu sempre vou buscar depois no vídeo. Ó, a Cleusa tá arrumada no cabelo, mulher, Cabelo tá um feio. espetáculo. Eita, a Adriana também. É isso aí, arruma o moicano. Ah, garoto. Vamos lá? 1, 2, 3. Legal. Obrigado, pessoal. Deixa eu desmudar todo mundo aqui. Não, peraí. Não. Aí. Tá difícil aí. Não, tá nada. É porque eu desmudo, mas tem pessoas que não desmudam. Eu só desmudei Travou a todo mundo. Cleusa agora. Desmudei todo mundo para a gente poder se despedir coletivamente aqui.
para poder desejar uma semana abençoada para cada um de vocês. Que Deus Amém. nos conduza e que o Espírito Santo esteja aí presente nas nossas vidas e que Jesus seja o centro, né? Das nossas vontades e seja o centro, e a gente esteja no centro da vontade dele. Tá bom? Amém. Amém. Fiquem com Amém. Deus. Amém. Tchau. Tchau, gente. Tchau.